que está aí fechou aí o primeiro ano de mandato, e a gente vai conversar um pouco a respeito desse trabalho dela, a vereadora que já esteve aqui conosco numa outra oportunidade. Tudo bem, vereadora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Agradeço o espaço, uma boa tarde a todos os ouvintes, em especial os nossos ouvintes aí de Botuverá. Deixa eu começar com um assunto que eu sei que a senhora abordou agora recentemente na Câmara, que é essa questão aí da sujeira que o pessoal dos loteamentos deixa nas ruas. Aqui em Brusque, eu falei anteriormente, nós convivemos muito com isso. Parece que o poder público é omisso ou tem medo, ou sei lá o que as empresas fazem o loteamento, que é necessário para o desenvolvimento da cidade. Mas aí, Anderson, deixa a sujeira lá e o cidadão muitas vezes é que tem que se virar com essa limpeza. Lá também tem esse problema, vereadora? Temos diversas reclamações, né, que me fizeram levar isso à tribuna, né, à pauta na Câmara de Vereadores, por conta das empresas terceirizadas mesmo, né? As vias, elas são de responsabilidade do poder público, nós precisamos cobrar que a Secretaria de Obras mantenha, mas também precisamos cobrar as empresas terceirizadas para que nos ajudem a manter, né? Porque às vezes o poder público arruma, deixa tudo padrão. Sabemos da importância da abertura de loteamentos, eles estão todos dentro do padrão, com licenciamento ambiental, mas a gente precisa ter um regulamento enquanto a questão de poeira, danos à via, para que, se não for responsabilizado totalmente, mas em parceria com o poder público, para que isso não sobre para conta do cidadão, né? Recebi vídeos e relatos assim no final de semana, porque eles trabalham de domingo a domingo e o cidadão não pode abrir a casa. Sim. Que o pó toma conta e come-se poeira, literalmente, né? Então, assim, fui eleita pelo povo e a gente precisa brigar pelas demandas que eles nos sugerem, nos passam, né? E o que se tem de retorno aí, seja tanto da parte da prefeitura ou das empresas que fazem esse serviço? Tem algum tipo de feedback, de retorno sobre a solução desse problema? Nós não temos em Botuverá hoje nada que regulamente esse tipo de responsabilidade. Tem a questão ambiental das licenças, que a gente pode casar com isso, mas até falei na tribuna que vou propor um programa de responsabilidade na movimentação de solo no município. Né? Já conversei em particular com o prefeito, com o executivo, ele acha válido, e pesquisei em outros municípios também já se tem, para que não somente as empresas terraplanagem, mas também a questão das mineradoras, sabe? A gente vai mexer num assunto um pouquinho polêmico lá. As mineradoras, elas são essenciais para o município, trazem muito recurso, muito retorno, emprego, desenvolvem a cidade, mas também temos muitas denúncias e reclamações do pó do calcário, né? Porque os caminhões deveriam seguir alguns padrões, enlonar, manter também molhado essa via ao sair da empresa, isso não acontece. Então, quando veio à tona esse assunto da terraplanagem, já chegou até mim, então, né, vereadora, não é só a terraplanagem, a gente precisa também cobrar das mineradoras esse tipo de situação, porque quem mora lá no entorno sofre bastante, né? Apesar de ser uma rodovia, né, a Germano Barney também, mas tentar fazer algo que enlace, né, tanto o municipal quanto o estadual, para que essa empresa também colabore e o munícipe não sofra também com essa poeira, né? Hoje, quando uma pessoa procura a prefeitura, deve procurar a prefeitura e precisa procurar a prefeitura para fazer um loteamento, certo? Sim. Sempre há uma conversa, e eu acredito que a prefeitura passa as regras e passa os cuidados que eles devem ter com relação à construção desse loteamento. Sim, exato. Tendo essa conversa, já não é uma forma de, por exemplo, a prefeitura ter a fiscalização de saber, a gente conversou, você não está seguindo a regra. Quando é feita essa conversa, não há um tipo de punição caso ele não obedeça as regras já estabelecidas pela prefeitura, vereadora? Hoje não. Por isso vem essa responsabilidade aqui que eu vou propor, né? Existem acordos, a Secretaria de Obras conversa quando é algo privado, né? Do setor privado, empresas que estão movimentando terra, então há um acordo de parceria com a empresa. Olha, né, a gente vai liberar passar pela via pública, mas a gente precisa de um contraponto para organizar a via e tudo. Em alguns locais ocorre e outros não. Então, para a gente não ter isso de fugir da regra, eu vou propor o programa para que daí todos precisam seguir, e no ato de receber a licença, isso já fique bem claro, né? E hoje, até uma pergunta, hoje tem muito loteamento lá em Botuverá? Botuverá está crescendo, né? Rápido, e está tendo bastante movimentação, tanto de abertura de lotes quanto esse transporte de terreno
para aterrar outros locais. Então, sai de um local e já vai para outro e acaba e está crescendo de uma maneira positiva, sim, mas o município não pode sofrer por isso, né? Mas tá tudo a Deus dará ou tem alguns que seguem algumas regras? Não, segue-se a regra e sempre que não segue a gente recebe denúncias e a gente vai atrás e cobra tudo dentro do que precisa ser, né? Até inclusive é isso que a vereadora está colocando, institui Programa Municipal de Responsabilidade na Movimentação do Solo no município de Botuverá, estabelece diretrizes para preservação das vias públicas. Eu fiquei surpreso em saber que não se tem. Aqui em Brusque até tem. O que falta é o poder público fazer cumprir a lei, né? Eu nunca esqueço de uma situação que aconteceu ali na estrada da Cristalina, um dos moradores me chamaram lá e o pessoal estava fazendo um loteamento, Matheus, barro, à torta e à direita. Eu lembro que eu entrei em contato com a pessoa na época que era responsável pela Fundema. Nós notificamos e aquilo continuou. Enquanto a obra não parou, os moradores tiveram que arcar com o custo. Aí eu citei um exemplo aqui agora e aí tem que dar os parabéns para a prefeitura, que a prefeitura agiu, foi o loteamento aqui na Padre Antônio Weise, que realmente no início deu problema, mas o pessoal ficou em cima e quem está executando a obra lá entendeu que a obra é necessária, mas ninguém tem que pagar a conta por isso, né? Exatamente. Agora outras, eu estou vendo aqui, vereador, que tem algumas propostas que a senhora tem tratado bastante relacionado a, por exemplo, a questão do autista, a questão da AMA, né? No caso aqui, um projeto que a senhora apresentou. O que é esse projeto voltado aí para o autista? No ano passado ainda a gente criou uma lei autorizativa para que o município fechasse parcerias com empresas público-privadas, clínicas, para oferecer as terapias para essas crianças, quando o SUS não oferecer. Então, hoje o SUS oferece fonoaudióloga, que estamos em falta nacional, né, de fonoaudiólogos para a parte SUS, mas a gente está sempre buscando. Psicólogo, o SUS já oferece, mas tem um leque de terapias hoje que não, né? Terapia ocupacional, psicopedagogia, outras especialidades que, dependendo do autismo, têm comorbidades e precisam. Então, isso vem de encontro para auxiliar também a rede SUS, né, que não tem suporte. E a gente consegue, então, oferecer, através de um projeto de lei, esse tipo de coisa, autorizando o Poder Executivo a firmar essas parcerias, né? Em Botuverá temos uma clínica que já está... ficou muito contente com isso. E através de editais, então, as que vai ser lançado ainda, essas clínicas vão poder se inscrever e logo a gente começar em parceria então com a prefeitura atender essas crianças, que é uma demanda grande, né? Quem tem família com autista sabe que é caríssimo as terapias para manter, né? Ô, vereador, como esse primeiro ano a gente sabe que são muitos pedidos da população, né? Como é que foi esse momento de vivenciar, de sair ali da rua, de ser uma pessoa que estava cobrando o vereador e agora ser a vereadora que está sendo cobrada pela população? Como é que foi esse primeiro ano? Os primeiros 6 meses foram de muito trabalho e aprender mesmo com o que fazer com cada demanda, né? Dependendo da demanda é uma indicação, dependendo da outra é um requerimento, dependendo a gente põe um projeto de lei, institui um programa. Então esses primeiros meses foram para entender o terreno, né? O que fazer, porque apesar de sempre acompanhar as sessões e até o próprio prefeito Victor quando era vereador, estar lá de fato é diferente, né? Você estar ali como ação, no campo da ação, né? Então foi bastante desafiador, eu diria, né? E ouvir a população e levar cada demanda para o seu lugar certo. Foi 6 meses de aprendizado. E quando estive aqui, anunciei, inclusive, né, a minha dedicação integral ao mandato. Nesses 6 primeiros meses me afastei para, de fato, aprender e me firmar mesmo ali na Casa Legislativa. E depois retornei à minha profissão, que eu sou professora. Então, deixei 6 meses minha profissão de lado para de fato me dedicar e depois retornei quando me senti segura com tudo, voltei a lecionar também. Hoje sigo com as 2 funções. Mas os pais chegam a cobrar quando vai para buscar os alunos? Professora? Não, eles separam bem, assim, separam. A gente entrou no acordo. Na escola é a professora, fora dela é a vereadora, né? O vereador, quando ele vai, que ele é eleito, principalmente quando ele vem de um segmento, como é o seu caso da educação, às vezes as pessoas esperam, você só vai atuar na educação. Mas não tem como, né, vereador? Não. Tem como, né? Apesar do foco ser a educação e as crianças e a causa autista, que eu defendia muito desde a campanha,
sempre deixei claro, o que precisar das outras demandas, estrutura, tudo que a gente busca. Se não sabe, a gente busca aprender, né? Busca com os secretários, busca nas secretarias, fala com o advogado, vai para todo canto para ajudar o morador e o munícipe ali, né? O fato de ser da mesma base do prefeito facilita o trabalho? Eu diria que não facilita, mas eu acho que o diálogo é mais próximo, né? Então a gente consegue chegar no secretário com mais facilidade. Não que a oposição não consiga, mas talvez a gente tenha uma maior liberdade para isso, né? Até de proximidade mesmo, né? Então eu acho. Nunca fui da oposição, vamos ver depois, a gente conversa, mas por enquanto tá tudo certo. Eu digo isso porque é muito. Quem tá na oposição é sempre aquele ditado: é mais fácil jogar pedra. É mais fácil. Sempre. Eu citei algumas vezes aqui, não vou citar agora, porque já citei 2 vezes, embora não tenha problema nenhum, mas tem 2 vereadores, um aqui de Brusque e outro de uma outra cidade, que eles estiveram em lados opostos. Em outras legislaturas, e era pau para todo lado, era pau para todo lado, e pau aqui, pau ali, porque era na oposição. Hoje eles se encontram em lados opostos, eles estão na base do governo, e é só flores. E isso acaba, o eleitor, o cidadão, acaba percebendo muitas vezes. Quer dizer, agora está tudo perfeito, daqui a pouco mudar. E aí eu digo onde o político tem que ter coerência. Não é porque ele pertence a uma base que ele tem que mostrar o mundo só de flores. Se tem problema, ele tem que mostrar. É aí que ele ganha também crédito com a população, né? Mas como é que tem sido a atuação do legislativo de um modo geral lá em Botuverá? A gente percebe que Botuverá sempre teve um histórico também de ter um legislativo bastante combativo, né? E a senhora tem percebido isso também na legislatura? É uma Câmara polarizada, né? Polarizada, somos PP e MDB. 5, a nossa Câmara ainda é 5 oposição e 4 situação. Por mais de termos elegido o prefeito, a nossa vereança ali ficou em defasagem. Sim. Mas o que acontece nesse ano? Exatamente o que tu citou anteriormente, né? Pedras e pouco elogio, né? Ou não se admite quando a coisa tá boa. Pega-se qualquer vírgula que esteja fora e cria-se uma narrativa para ataques. É isso que eu venho acompanhando. Muitas discussões na Câmara, elas deixam de ser técnicas muitas vezes para virar muito mais político-partidário do que técnica. Quem acompanha semanalmente vê questões de emendas, muitas vezes dos projetos do Executivo, que deixam algumas falhas jurídicas, e aí vem o veto do prefeito, e aí isso cria-se uma narrativa, sabe, sobre aquilo, e a gente, quanto situação, precisa ir lá e mostrar, olha, não é bem assim, é assado. Então são coisas. A oposição é saudável, ela precisa existir para a democracia, sem sombra de dúvidas, né? Ela precisa existir também. Já fomos oposição na Câmara, sempre com minoria. Acho que uma vez no Legislativo a gente foi maioria contra o prefeito, mas a gente precisa ter essa digamos, razão, né, acima do partidarismo. E não vejo isso acontecendo, vejo a oposição sempre em ataques, pedidos de informação, de coisas que eles mesmos deixaram a desejar e cobram da gestão agora, que está tentando buscar resolver problemas herdados muitas vezes, né? E tudo que se ganhou palco na Câmara foi exatamente por isso, né? Por coisas que eles deixaram de fazer, e a gente não pode subir lá e dizer, mas vocês, né? Quando joga a bola de volta, a gente que está sendo partidário. Sim, exatamente. Então são situações que a população, inclusive eu peço aqui na rádio, que acompanhe as sessões, porque às vezes pega um recorte de uma fala de alguém e não entende o todo. E quem acompanha semanalmente consegue entender certinho o que está acontecendo e tirar as conclusões, sabe? Mas a minha percepção hoje é essa. E até nessa mesma linha, vereadora, como é que então se fazer para levar um projeto que é bom para a população e tentar convencer esses vereadores? Porque nem você falou, eles ficaram por muito tempo no comando da prefeitura e da própria Câmara, então teve alguns erros que agora que a prefeitura tenta arrumar e tentar levar isso para a Câmara e tentar mostrar para eles, isso aqui tá errado, mas tá errado desde a época de vocês. A gente quer arrumar isso, mas como é que faz para convencer eles, já que eles são a maioria, já que tem essa questão de briga entre os dois polos ainda? Muitas vezes não se faz isso de modo escancarado. Como é que vem acontecendo? O Executivo manda um projeto que é bom para o povo, como aconteceu com a PL 05 de 2025, ano passado. Foi apresentado o projeto em março.
Ele foi sendo enrolado, engavetado, colocado emenda, foram feitas 15 emendas no projeto. Mas sob justificativa de que precisaria melhorá-lo, porque é um projeto muito importante, e aí joga para uma comissão, joga para outra comissão, e ele foi votado na última sessão do ano passado. Então, prolongaram um ano inteiro, porque a mesa diretora é da oposição. Então, eles que mandam, né? Quem não entende, o processo legislativo é o presidente da Câmara que faz a pauta da sessão. Ele que vai colocar os projetos para votação. E aí se enrolou isso muito tempo, mas não se enrolou, assim, a justificativa era: estamos melhorando o projeto, precisamos reunir as comissões. Fui criticada porque falei isso na tribuna, né? Comissões fantasmas que nunca se reúnem. Então eu estou cobrando que essas comissões de fato se reúnam, né? Não é um problema só de Botuverá isso. Sim. É uma questão interna de muitas casas legislativas. Essas comissões, elas não acontecem como deveriam. Às vezes é o assessor jurídico que faz o relatório, todo, né? O trabalho todo, e só chama o vereador. Então, eu sou hoje presidente de uma comissão. A minha comissão, a partir do momento que eu cobrei isso na tribuna, não vai mais funcionar assim, né? Eu estou à frente da comissão de serviços públicos, que atua na educação, que é a minha área. Sim. Então, inclusive, temos um projeto pautado que é da robótica, que ela entre no currículo das escolas municipais, e eu ainda essa semana cobrei, né? Olha, marquei como presidente, tal horário a gente vai reunir a comissão, porque se eu quero que o trabalho seja feito, eu também preciso começar a fazê-lo, e é isso que a gente vai trabalhar agora. Cobrar mesmo que essas comissões se reúnam do jeito certo, porque se cobra tanto do executivo às vezes, e dentro da própria casa legislativa não se faz o trabalho como deveria. É uma questão até de hipocrisia. Então a gente precisa se posicionar. E como eu disse, não é se a gente for pesquisar por alto, não é um problema só de Botuverá. Essa questão do não seguimento do regimento como ele deveria ser, né? E daqui a pouco está sujeito de vocês aprovar um projeto que nem leram, nem se sabe direito, e está empurrando de goela abaixo, né? E me posicionei nesse sentido, porque muitas vezes a minha oposição nos chamou de incoerente. Como é que a gente vota contrário a uma emenda e participou de um parecer favorável? E é justo, e está correto. Então, para que isso não se repita, a gente precisa, então, que as comissões se reúnam do jeito que precisa ser, né? Que se discuta o projeto de fato, que o relator, de fato, escreva o relatório, sabe? Então, é uma hipocrisia, às vezes, cobrar o que não se faz, sabe? Exatamente. 12h 45 minutos para a gente fechar, vereadora. O que se tem aí nos seus planos e projetos que a senhora deve apresentar aí? Estamos aí no começo do ano, né? E que deve trazer aí um debate grande lá em Botuverá. Bom, continuar sempre a favor do autismo, né? Um grupo de pais forte, né? Fui eu que comecei reunir, movimentar esses pais no ano passado. A partir da nossa primeira reunião, hoje já estamos com a AMA fundada na cidade. Sim. E continuar apoiando. Temos alguns projetos de lei referente à medicação desses autistas também. Tem essa questão da responsabilidade de movimentação do solo, que vai gerar muito debate. Vai dar muita briga. Vai dar muita briga, inclusive por conta das mineradoras. Mas é aquilo, só é criticado quem trabalha, Sim. né? Quem fica quieto e não faz nada não é lembrado e também não é criticado. Tenho isso na minha visão. E é um assunto que nenhum vereador nunca, talvez, teve coragem de tocar no assunto. Já venho pensando nisso desde a minha campanha, porque na época que me lancei candidata, muitas pessoas vieram buscar. A gente precisa de alguém que lute por nós. Sei que virão contrapontos e muita crítica, muita coisa também, mas a gente é pelo povo, e se é o certo, a gente tem que lutar pelo certo. Perfeito, vereadora, muitíssimo obrigado, sucesso aí nesse ano novo aí de legislatura. Obrigada, agradeço a todos, tenham um ótimo final de semana, um ótimo dia. Perfeito, conversamos com a vereadora Jaqueline Odecker, do Progressistas de Botuverá, sobre esse primeiro ano aí de mandato. Muita coisa ainda tem pela frente, né? E a gente vai sempre estar trazendo aqui as informações de destaque nessa atuação, não só da parlamentar, mas os demais vereadores aí que quiserem também conversar aqui, o microfone sempre fica aberto.